A existência do homem começou com Deus em um jardim. Um jardim também aguarda o destino do homem com Deus, e a experiência de um jardim plantado no meio tornou isso possível. Começamos com o primeiro jardim. Toda a Escritura está posicionada como base entre dois jardins. Sim, um no início chamado Éden e o outro no final em Apocalipse 22, que descreve o novo céu e a nova terra em termos semelhantes ao do Éden. Os três jardins estão interligados. Deus criou todas as coisas e por Jesus Cristo Deus interagiu com a humanidade. João capítulo 1, verso 1, 2 e 3. E o verso 14. E Hebreus capítulo 1, verso 1 e o 2. Colossenses capítulo 1, verso 15 e o verso 16. Deus nos diz que Ele é quem declara o fim desde o princípio, afirmando que sua vontade e desejos serão realizados. Isaías capítulo 46, do verso 8 até o 10. A Escritura ela afirma: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden. Gênesis 2,15. A palavra Éden significa deleite. Imagine um mundo no qual tudo está em perfeita harmonia com o Criador. Lá no jardim não existia nenhum tipo de frustração. Podemos imaginar Deus se inclinando e gentilmente pegando a argila da terra e esculpindo o pináculo da sua criação física, o primeiro ser humano. Isto aconteceu no sexto dia. E assim, Deus mesmo se comove com aquilo que era bom, muito bom. Então ele assoprou amorosamente o fôlego de vida, Gênesis 2, verso 7, ao ser vivo que a Escritura declara ser um filho de Deus, Lucas 3,38. Deus tinha um propósito em mente desde o início, quando ele declarou: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1 e 26. O que é que isto significa? Significa trazer muitos filhos para a glória. É o que está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 10. Agora, imagine os olhos de Deus, né, olhando para Adão. E também imagine Adão, os olhos dele, quando se abriram e os seus ouvidos recebendo os primeiros sons da voz de Deus. Talvez dizendo para ele amorosamente, mais ou menos isto: apenas olhe ao redor, tudo isso é seu. Todavia, o mais importante é você manter os seus olhos sempre em mim. Por quê? Você deve ser meu e eu vou ser seu. Você foi criado para me refletir de todas as maneiras, de forma interna e externa, e para responder a mim como nenhum outro ser da criação, não apenas por instinto, mas por sua escolha própria. Agora observe que não há como mudar essa equação por termos humanos. Por exemplo, Gênesis 3:24 diz que Deus ele expulsou o homem e pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se envolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Parece que vejo um letreiro colocado no portão do jardim, mais ou menos dizendo o seguinte: fechado até segunda ordem. Deus tornou a excelente decisão realidade. Ele fez a decisão, ele executou o plano de criar o homem à sua imagem. Mas como isso exigia que o homem tivesse livre-arbítrio para fazer suas próprias escolhas, certas ou erradas, Deus precisava decidir o que fazer a respeito disso. E ele revelou sua magnífica escolha quando proferiu sua primeira profecia messiânica registrada na Bíblia. A palavra de Deus em Gênesis 3,15 é a primeira profecia. Porque muitas das vezes, quando nós pensamos em profecias, vem em nossa mente os livros de Daniel, Jeremias ou mesmo o Apocalipse. Mas a profecia começa aqui em Gênesis 3,15. O restante da Bíblia é o cumprimento desse versículo singular.
25% do texto de toda a Bíblia trata-se de profecias. Você sabia disso? Então, o restante das Escrituras mostra que a serpente estaria lutando contra a semente da mulher, ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo. Deus triunfou por meio de seu Filho unigênito e esmagou a cabeça da serpente. É o que Paulo nos ensina em Romanos capítulo 16, verso 20. O apóstolo Pedro também declara abertamente que somos redimidos, comprados de volta do pecado e da morte através do precioso sangue, como que de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue do Senhor Jesus Cristo, o qual, na verdade, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós. 1 Pedro 1, 18 até o 20. Exatamente. A semente da mulher, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, ele é o caminho de volta para o Éden. A semente que traria à luz uma vida preciosa, uma morte humilhante e uma ressurreição gloriosa, como uma preparação para reinar na terra pelo 1000 anos, ou milênio, como diz lá em Apocalipse. Jesus hoje ele continua nos dizendo, siga-me, e nos leva até o próximo jardim em Jerusalém. Isso ele fez com os discípulos. O jardim do meio é aquele jardim lá do Getsêmani. E ali ele chamou que os discípulos ficassem com ele. Porém, mais uma vez, os ecos daquela escolha magnífica que foi feita se cristalizaram. Ele convidou os seus discípulos contemporâneos para virem a esse mesmo jardim. Ele também desejava um relacionamento com eles. Humanamente falando, ele precisava deles, mas eles adormeceram. E mesmo depois de acordarem, eles fugiram. Em nossa seguinte visita ao próximo jardim, que é o terceiro jardim, eu pretendo ficar junto com Jesus e com você, com o nosso mestre, para aprender com ele. Você estará conosco ali. Você vai se juntar a ele. Então, até chegarmos lá, que você tenha cuidado com o que lhe é oferecido aqui nesta caminhada, como peregrino, forasteiro, como estrangeiro nesta terra. Cuidado para você não comer do fruto. Cuidado para você não aceitar a oferta da serpente. Lembre-se que nem tudo o que brilha é ouro. Especialmente essas coisas que podem prejudicar o nosso relacionamento com Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. É o que ensina o apóstolo Paulo. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar, para que nós fiquemos firmes e sermos aprovados por Deus em Jesus. Que o Senhor te abençoe muito, em nome de Jesus. Se você ainda não se inscreveu em meu canal aqui no YouTube, faça isso e compartilhe. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.